A Torre de Babel tem sido alvo de muita especulação e curiosidade ao longo dos tempos. No entanto, muitas pessoas desconhecem o relato bíblico sobre ela, o que leva a crenças sem fundamentos. Neste vídeo, eu e você exploraremos a história da Torre de Babel conforme a Bíblia e as lições espirituais que podemos extrair para a nossa vida ao lado do Senhor. A Torre de Babel foi uma construção monumental, erguida na região da Babilônia por volta de 2420 anos antes de Cristo, cerca de 130 anos após o dilúvio. Babel é mencionada como a primeira cidade descrita na Bíblia após o dilúvio. Conforme relata a Bíblia, os descendentes próximos de Noé foram os construtores de Babel. Eles iniciaram a construção da torre com o objetivo de alcançar o céu, demonstrando soberba e orgulho, o que provocou a ira do Senhor. É interessante notar que, nesse período, havia apenas uma língua, uma forma de comunicação em todo o mundo. Após o dilúvio, Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. No entanto, contrariando essa ordem, a população decidiu se unificar e construir uma cidade na planície de Shinar, conhecida hoje como Suméria. Babel foi a primeira cidade mencionada após o dilúvio, e a região onde Babel foi construída mais tarde se tornaria a renomada Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também estabeleceu as cidades de Ereque, Acade e Calné. Ao partir para a Síria, ele construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezem. De acordo com o relato bíblico no livro de Gênesis, é provável que Babel tenha sido a primeira capital do governo de Nimrod e o ponto inicial de seu reino. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel simbolizava essencialmente a manifestação da desobediência em se dispersar e habitar toda a terra, conforme ordenado por Deus. A expressão cujo cume toque os céus evidencia claramente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que possuíam na época. Embora o texto de Gênesis não esclareça se as pessoas temiam outra inundação, a estrutura da cidade, a grandiosidade da torre e a persistência em uma sociedade totalmente unificada parecem sugerir essa possibilidade. Se de fato esse foi o caso, esse comportamento não apenas demonstrou desobediência diante de Deus, mas também revelou uma falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometeu que nunca mais inundaria a terra, o que implica que o medo de outra inundação seria infundado e a construção da Torre de Babel seria uma afronta desnecessária à promessa divina. Deus, percebendo que, como um povo com uma única linguagem e com as obras em progresso, nada os impediria de realizar seu projeto, decidiu punir a obra do orgulho humano. Ele os confundiu em sua linguagem, de modo que não pudessem mais se entender. Com essa confusão linguística, os construtores da Torre de Babel interromperam seus trabalhos e dispersaram-se por toda a terra, dando origem às diversas culturas e línguas que existem no mundo. A partir desse evento, Babel tornou-se um símbolo de confusão e passou a representar o castigo divino sobre a arrogância, orgulho e paganismo humanos. Curiosamente, a expressão Torre de Babel não é mencionada no Antigo Testamento, mas tornou-se o termo popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. Já o termo Babel vem de Bavel, que significa portão de Deus, resultando da combinação do acadiano Bab com o hebraico El.
Além disso, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, Balal, que significa confusão ou mistura, o que possui relações fonéticas com a palavra Babel. A verdade é que o nome Babel se tornou sinônimo de um lugar onde ocorreu o juízo de Deus, caracterizado pela confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Na região de Babel, não havia pedras disponíveis para serem utilizadas como tijolos, nem cal para servir como argamassa. Portanto, muitas construções naquela área foram erguidas com tijolos de argila secados ao sol ou cozidos em fornos. Os alicerces das edificações também eram feitos de argila compactada, enquanto o betume era empregado como argamassa. As torres-templo mesopotâmicas, conhecidas como ziguratu ou zigurate, são frequentemente usadas como referência para compreender o formato da Torre de Babel. Essas estruturas eram retangulares e construídas em vários níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Geralmente possuíam um pátio que conduzia ao segundo pavimento, enquanto outras escadarias, muitas vezes externas, levavam ao topo da torre. Normalmente, as zigurates possuíam 3 níveis, mas há indícios de algumas com até 7 níveis. No topo da torre, havia um santuário dedicado à divindade, cuja construção do zigurate honrava, onde frequentemente se encontrava uma imagem da divindade. Esses são os parâmetros comuns, no entanto, não se sabe ao certo quantos níveis a Torre de Babel possuía. Também não é possível determinar se a Torre de Babel tinha a função de santuário, especialmente considerando que sua construção provavelmente ficou inacabada juntamente com a própria cidade, conforme relatado no livro de Gênesis, devido à dispersão dos habitantes. Não se sabe com precisão onde a Torre de Babel estava localizada ou se ainda existe, mas podemos compreender sua importância simbólica. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de maneira concreta a ambição desmedida do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é um símbolo evidente da teimosia humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais significativa sobre a Torre de Babel está relacionada ao juízo de Deus que foi lançado sobre aquele povo. Esse juízo resultou na confusão das línguas, provocando a dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades linguísticas que existem hoje. Podemos destacar alguns pontos importantes desse episódio da Torre de Babel, que claramente não foram do agrado do Senhor, resultando em sua ira. Esses pontos nos conscientizam sobre pecados que devemos evitar se quisermos agradar ao Senhor. O orgulho foi o pecado fundamental que levou os construtores da Torre de Babel a acreditarem que podiam desafiar a ordem divina e construir algo que exaltasse o poder humano sobre a terra. Deus foi claro ao ordenar que a humanidade se espalhasse pela terra, mas os habitantes de Babel desobedeceram essa ordem e fizeram exatamente o contrário, concentrando-se em uma única cidade. Essa atitude demonstrou rebeldia contra a vontade de Deus. Em suma, a Torre de Babel marcou o início da idolatria, pois além da adoração à própria torre, surgiram também práticas de astrologia na Babilônia. Alguns templos construídos com o mesmo material da Torre de Babel ainda existem até hoje, evidenciando o legado da idolatria e da rebelião contra Deus que essa história representa. Bom, se você quer receber mais vídeos sobre a Bíblia Sagrada, considere se inscrever no canal e também deixar um comentário de sugestão para o próximo vídeo. Até logo e fique com Deus!